Olha só, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. A Bíblia diz, porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, planos de lhe dar esperança para um futuro melhor. Você está sempre imaginando como as coisas vão acontecer, ou como deve acontecer. Muitos de nós agimos assim, não é verdade? Em vez de entregarmos as nossas preocupações a Deus, passamos a vida inteira carregando sempre um pedacinho delas, às vezes até toda. Quando tentamos calcular ou imaginar os acontecimentos, estamos dando mais crédito aos nossos pensamentos do que os planos de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque julgamos que os caminhos nossos são melhores do que os de Deus. O que é que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando fazemos isso, paramos de querer resolver tudo de forma racional, de imaginar. Devemos confiar no Senhor, descansar no Senhor. A Bíblia diz, pois nós, os que cremos, é que entramos no descanso do Senhor. Muitas vezes somos tentados a calcular cada detalhe do que está acontecendo, ou tentar descobrir as razões, não é verdade? Por isso vem as preocupações. Por que isso? Para que isso, meu Deus? A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Devemos confiar em Deus e não tentar adivinhar o curso dos acontecimentos com base no que nós estamos vendo. Muitas vezes acontece isso. Estamos tentando adivinhar o curso porque estamos vendo tudo dando errado. E a conclusão que se vem às vezes é: o barco vai afundar. Vou morrer nessa situação. Às vezes as nossas palavras diante de Deus não condiz muitas vezes com o que o coração está pensando acerca do nosso Deus. Porque muitas vezes a nossa razão é contrária à nossa fé de verdade. Quando Deus muitas vezes nos revela que deve deixar de ser racional, porque muitas vezes somos viciados em ser racionais em tudo, em querer achar resposta para tudo. Às vezes precisa-se ter um cálculo sobre tudo. Muitas vezes queremos ter tudo bem delineado em nossa mente. Não é fácil ter experiências na mão do Todo-Poderoso. O nosso Deus nunca irá nos pedir que nos preocupemos ou que nós fiquemos a imaginar o que Ele vai realizar. Não. O que Deus nos orienta é descansar nele. Uma vez certa pregadora perguntou ao Senhor: Senhor, por que muitas pessoas estão confusas atualmente? E Deus respondeu a essa mulher: se vocês pararem de imaginar os acontecimentos, não seriam tão confusos. Que resposta!
É assim que acontece, ficamos imaginando os acontecimentos futuros. E aí nos preocupamos. A confusão é um sinal de que estamos tomando o caminho errado. E começamos a ter problemas com isso. Ele se instala quando nós racionalizamos as coisas demais. Onde nós deveríamos estar confiando em Deus de todo o nosso coração para agirmos de acordo com a vontade dele. Quando acreditamos que os seus pensamentos são superiores aos nossos, acabamos com a confusão antes mesmo que eles se instalem. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 12, versículo 11: não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que vocês vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhe ensinará o que vocês vão lhe dizer. É o que a Bíblia diz. Quem sabe você não se encontra numa necessidade de ter que conversar com o seu cônjuge sobre o relacionamento de vocês. E a Bíblia diz: não se preocupe, Deus vai dar as palavras certas. Quem sabe você não está passando um processo em que precisa ter uma conversa no seu trabalho, talvez pedir um aumento ao seu patrão. Deus vai te guiar como ter essa conversa. Porque não se decidir a confiar em Deus e lidar com o que está à sua frente, em vez de querer planejar tudo, em vez de querer dizer tudo. Se os seus pensamentos se tornam repetitivos e você volta sempre à mesma conversa mental, então não está se colocando debaixo das bênçãos do Senhor, está dependendo de si mesmo. E isso vai levar ao engano, ao fracasso, ao esgotamento. Às vezes, atormentamos a nossa mente tentando elaborar planos para lidar com a situação complicada. Quando finalmente decidimos o que vamos fazer. E aí surge uma nova pergunta: mas se? Acontece com todos nós isso. E ficamos muitas vezes mais confusos do que antes. Quando tomamos uma decisão, vem logo outra pergunta: mas se acontecer isso? Se acontecer aquilo? E se eu disser isso e eles vão dizer aquilo? E se tal coisa acontecer, eu vou ficar aborrecida? Lembra-se de Moisés: mas Senhor, o que dirão quando me perguntarem pelo teu nome? Somos assim. E Deus: diga que eu sou. Mas Senhor, mas sim. Sempre sim, sim, sim. A paz do Senhor está sempre disponível. Mas é preciso que a busquemos, que optemos por ela. Temos de escolher entre ficar sob o sol ardente das preocupações e nos sentimos miseráveis, suados, sedentos, ou na fresca e reconfortante sombra da paz do Senhor. A escolha é nossa. Os planos do Senhor são sempre bons. É o que a palavra de Deus diz em Jeremias. Deus não quer que usemos a nossa mente dessa maneira. Não. Nosso Pai Celestial tem um plano para a nossa vida. Seus pensamentos são mais elevados do que os nossos. Seus caminhos mais altos do que os nossos. Superiores aos nossos caminhos. Devemos desenvolver uma confiança no Senhor. A Bíblia diz: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Quantas vezes
você se frustrou, se aborreceu com esse tipo de situação? Quantos anos da sua vida você não passou dizendo: eu acredito em Deus, eu confio em Deus? Mas na realidade estamos muitas vezes preocupados, falando coisas negativas, tentando calcular tudo o que irá acontecer. É o que acontece muitas vezes. Isso não significa que para desenvolver confiança basta dizer: não se preocupa, vai dar tudo certo. Não, de maneira nenhuma. Fé e confiança constrói-se ao longo do tempo, mesmo porque hábitos arraigados como preocupação, ansiedade, medo, não são simplesmente superados de uma hora para outra. Leva tempo. Por isso é importante enfrentar as batalhas junto com o Senhor. Não abandone as suas lutas, não desista dos seus sonhos, porque você irá ganhar experiência espiritual a cada embate. Cedo ou tarde, se você não desistir, o inimigo não vai ter mais força sobre a sua vida. Você vai ver. Quantas noites longas chorando, andando de um lado para o outro, sentindo-se incapaz. É assim que acontece. Uma certa vez um pregador disse: se as pessoas puderem ajudá-lo, você não tem realmente um problema. Que frase espetacular! Se as pessoas puderem me ajudar, você não tem um problema. Porque problema realmente só quando Deus pode ajudar. Só quando Deus pode fazer. Aí sim você tem um problema. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Há momentos que só Deus, meu amigo, vai poder ajudar. Em determinada ocasião, o Senhor disse a uma mulher que nós precisávamos muitas vezes aprender a sofrer em silêncio. E o que é que a Bíblia diz lá em Isaías 53, versículo 7? Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. É o que está escrito. Entrega todas as tuas preocupações ao Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, é o que a Bíblia diz. Quantas pessoas não se preocupam até se seu cônjuge está brincando com as crianças, e aí você fica infeliz porque o seu cônjuge está aproveitando os seus filhos e você fica infeliz, como Marta, de um lado para o outro. É assim que são muitas vezes as pessoas. Quando somos infelizes, muitas vezes ficamos irritados com qualquer um que não esteja tão infeliz quanto nós. E aí queremos atrapalhar a felicidade do outro. Confiança em Deus é algo que temos que aprender por nós mesmos. Não adquirimos de forma instantânea, com uma única oração, não. Não é algo que alguém possa nos dar, não. Leva tempo. Devemos clamar ao Senhor. A Bíblia diz no Salmo 86, versículo 3, misericórdia, Senhor, pois clamo a Ti sem cessar. Você sabia que ao Senhor nós clamamos? E quando reclamamos, é ao diabo. Por que reclamamos? Porque quando clamamos a Deus e Deus não responde, começamos a reclamar, ou seja, fazer novos clamores, reclamando. E aí, meu amigo, clamor, quem ouve é Deus, mas reclamação, reclamar, quem ouve é Satanás. Em que direção você está caminhando? Será que nós estamos que nem Paulo? Será que nós aprendemos a nos adaptar a qualquer circunstância, a qualquer situação? Tudo que se tem a fazer agora é habituar-se, a entregar-se todos os nossos problemas ao Senhor. Parar de querer resolvermos tudo sozinho, por conta própria, por nossas próprias forças. Não. Devemos sim assumir responsabilidades,
mas as preocupações devem ser entregues ao Senhor. A Bíblia diz: consagra ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É o que lá diz a Bíblia, lá em Provérbios. Deus quer sim que assumamos responsabilidades, mas que lhe entreguemos as nossas preocupações, as nossas ansiedades a Ele. Sabe por quê? Porque Ele se importa conosco, Ele cuida de nós. Quantos e quantos anos nos atormentando com ansiedade, preocupação, tentando resolver o que não somos capazes de resolver. Você quer a receita da frustração? Tente fazer algo por alguma coisa pela qual você não pode fazer coisa nenhuma. É inevitável a frustração. Tem situações que saem do controle, e aí tem que deixar nas mãos do Senhor. Entregar nas mãos do Senhor. E esperar o tempo do Senhor. Algumas coisas são insignificantes demais para que ficamos aborrecidos por causa delas. Mas muitas pessoas se alteram. Infelizmente, a maioria dos cristãos vivem chateados, irritados, cheios de ansiedade, preocupações. Não são os grandes problemas que derrubam, mas às vezes pequenas coisas que não se encaixam nos nossos planos. E em vez de nos entregarmos ao Senhor, nos entregamos às contrariedades. Coisas simples, banais. Devemos ter uma mente tranquila. E a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Não é assim que a Bíblia diz? Às vezes, quando passamos por momentos difíceis, ficamos tão ansiosos que não conseguimos fazer o que devemos. Precisamos fazer as coisas da melhor maneira possível, confiar em Deus, e Ele vai fazer o resto. Vivemos bem quando nossa mente está tranquila, quando nossa mente está equilibrada. E a mente equilibrada nos capacita a olhar para as situações e decidir o que fazer e o que não fazer também. A maioria de nós perde o equilíbrio quando enfrenta problemas, não é verdade? Perdemos o equilíbrio e muitas vezes ficamos passivos, sem tomar qualquer atitude, esperando que Deus faça tudo por nós. Ou então, às vezes, reagimos de forma diferente, sendo hiperativos, agindo a maior parte do tempo na carne. Deus quer que sejamos equilibrados. A verdade é essa. Em vez de ficarmos perturbados, com medo, cheios de preocupação, precisamos nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, sei que o Senhor vai me ajudar nessa situação, mas se tiver alguma coisa que eu possa fazer, me ajuda a fazer. Deus pode nos mostrar a execução de um trabalho temporário para ganhar uma determinada quantia de dinheiro para pagar aquela dívida que não conseguimos pagar. Às vezes acreditamos que deveríamos fazer mais do que estamos fazendo para solucionar os nossos problemas ou satisfazer as nossas necessidades. Mas se agirmos sem consultarmos ao Senhor, os nossos fracassos serão certos. Há situações em que precisamos apenas descansar em Deus. Embora muitas vezes a nossa mente fique martelando o que vamos fazer. O Deus que nós servimos não nos pede mais do que sabemos ou do que podemos fazer. A verdade é essa. Tenho certeza, meu amigo, de que cada passo, quando Abraão saiu da sua terra, Deus disse: vai para uma terra, Abraão, que eu vou te mostrar. Você acha que cada passo que Abraão dava, os demônios não lhe gritavam nos seus ouvidos, não? Seu tolo, onde você pensa que está indo?
que é que vai fazer quando anoitecer? Onde você vai dormir? O que é que você vai comer, Abraão? O que é que você está fazendo aqui? Onde você vai acampar? Será que Abraão não passou tudo isso na sua mente? É assim que acontece. Mas quando Jesus andou por cima do mar, Jesus disse: não vos perturbes, homens de pouca fé, não assombres, estou aqui. Mas com frequência nós nos perturbamos. Muitas vezes já estamos até habituados com tanta preocupação, que até quando o diabo não sugere preocupação, nós mesmos começamos a dar algumas dicas para ele. É triste dizer, mas muitos têm que admitir que a mente vive cheia de preocupações, de irritação, de medo, de indignação, de planos, conspirações, teorizações, dúvidas, ansiedade, intranquilidade. Mas como Abraão devemos agir em fé e fazer o que é possível, tendo confiança de que Deus fará o resto por nós. Não desperdice a sua vida. Identifique o que é responsabilidade sua. Não queira assumir o que é responsabilidade de Deus. Faça o que pode fazer, sim. O que Ele espera que você faça. Assuma suas responsabilidades. Mas as preocupações, entregue ao Senhor. É o que a palavra de Deus diz. E aqui nós vamos encerrar esta palavra. Um certo escritor francês, falando acerca da memória, ele disse que a memória era a garantia da nossa própria identidade, pois é por meio dela que podemos falar de um eu, reunir tudo o que somos e fazemos em diversos períodos, construirmos a nossa história. Você sabia que existem dois tipos de memórias? Existe a memória declarativa. Essa nos permite fazer declarações. É o que a Bíblia diz. É o que esse historiador fala. Memória declarativa. É a memória que nos ajuda a fazer declarações. E existe também a memória de procedimentos. Qual é essa memória? Permite reter, processar informações que não são verbalizadas. Como, por exemplo, andar de bicicleta, tocar um instrumento musical. Apesar de uma ser mais duradoura do que a outra, mas às vezes não é necessário fazer declarações. A memória também pode ser de curto ou longo prazo, envolvendo-se em cada uma delas, diferentes regiões do cérebro. Qual é a memória de curto prazo? É aquela cuja duração é de algumas horas. Por exemplo, nos lembrar do que nos vestimos no dia anterior. Mas existe também a memória a longo prazo, que tem duração de meses a anos. Como, por exemplo, o aprendizado de uma nova língua. Às vezes dura meses, às vezes dura anos. E existem receitas que precisam ser observadas para nossa memória, para os nossos pensamentos. Devemos cultivar bons pensamentos. Foi o que Paulo falou. E os maus pensamentos, devemos afastar os maus pensamentos. Devemos falar das maravilhas de Deus às futuras gerações. Devemos pensar nas coisas boas do passado. Jeremias disse que eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Os milagres que o Senhor fez em nossas vidas, do nosso dia da salvação, da nossa caminhada com Cristo. Devemos nos lembrar das misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Tem coisas que Deus quer que nós nos lembremos, como por exemplo as promessas de salvação, como do seu sangue derramado na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Devemos nos lembrar das suas promessas, além da nossa
salvação, devemos nos lembrar que o nosso nome está gravado nas palmas da mão do nosso Deus. Devemos nos lembrar das promessas de restauração, que é para você, que é para os seus filhos, que é para a sua família. Devemos nos lembrar das promessas, ter pensamentos da vida eterna. Deus fez uma promessa a Abraão e a sua posteridade. Sua posteridade, os gentios. Devemos nos lembrar que um dia o Senhor Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá pranto, já não haverá choro, lágrimas, ranger de dentes. Não, já não haverá sofrimento. Que nós possamos ter esses pensamentos de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que você guarde esta palavra, que você compartilhe com outras pessoas. Ora por mim, que eu estou orando por você, em nome de Jesus. Amém.